Olá, amigos! Querem saber de um fato incrível? Vocês já viram um elefante no circo? Durante o espetáculo, aquele animal apresenta grandes demonstrações de força. Mas antes de entrar em cena, ele fica preso a uma pequena estaca de madeira. Um animal tão forte como aquele capaz de derrubar uma árvore, simplesmente se deixa prender por uma corda amarrada a um pedaço de pau fincado no solo. O que faz com que aquele animal não se solte daquela pequena estaca de madeira? Qual é o mistério? O elefante do circo não escapa porque, quando muito pequeno, ele foi preso a essa pequena estaca de madeira. E naquele momento o elefantinho puxa, tenta se soltar e realmente não consegue. A estaca é muito pesada para ele e termina aceitando seu destino. Agora, já grande, acredita que não pode mais se soltar dela. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos saber os fatos relacionados ao nosso passado que tem condicionado o nosso presente e futuro. E Deus nos dá poder para vencer toda e qualquer estaca que tem nos aprisionado no passado. Eu espero que você seja abençoado com a mensagem de hoje. Fica com Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Tem alguns versículos que eu gosto muito que estão entre meus top 10 da Bíblia. Eu gosto muito de Romanos 8 como capítulo inteiro, mas alguns versículos específicos que eu gosto. Tem um, está em Gálatas, eu acho Gálatas 5. Abra sua Bíblia comigo, Gálatas 5. Vamos ver se é esse. Se não for, ele vai passar a ser o preferido. Não, é Gálatas 5, se eu não me engano, é o verso 1. Quem achar, por favor, leia em alto e bom som. É isso mesmo. Ok. Foi para que Cristo nos libertou? Para a liberdade. Às vezes a gente foi liberto por Cristo, mas a gente quer estar preso a alguma coisa. Acontece até com a igreja. Pronto, já entendi que eu devo estar na igreja, eu vou assumir a direção, eu vou participar do coral, porque pelo menos eu estou preso a alguma coisa aqui, eu tenho uma responsabilidade. E aí, sabe, você não está ali por prazer, você nem gosta de cantar. Mas pelo menos, não, tem reunião do coral, tem ensaio, aí eu tenho que estar lá porque eu dei minha palavra. E aí você está preso de novo a alguma coisa que... Não, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não foi para você estar preso a alguma outra coisa. E outro verso que eu gosto muito, esse é mais conhecido, João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo nos libertou para que nós sejamos livres. O tema de hoje vai falar sobre saúde. Mas uma saúde que muitas vezes é negligenciada. A gente fala muito da saúde física, né? O exercício físico, você está com sobrepeso, A gente fala muito sobre a saúde física, sobre o que você come. Mas o nosso corpo, ele é um único corpo. Corpo, mente, o que acontece aqui, afeta aqui, sim ou não? E o contrário também é verdadeiro. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde emocional. Ellen White chega a dizer, a gente vai ler mais adiante, que é a causa de 9 em cada 10 doenças começa onde? Na mente. Tem muitos aspectos ligados à saúde emocional. Mas eu queria falar de um deles. Mais especificamente, o aspecto que fala sobre qual seria o contrário da liberdade. A gente está falando de liberdade aqui, começamos. O que seria o contrário da liberdade? A prisão, a escravidão, né? O tema é controle. Você querer controlar a vida dos outros. Ou você se sentir controlado pelos outros. Algumas pessoas conhecem um pouquinho da minha história, mas eu vou contar mesmo assim. Aos 11 anos de idade, eu me deparei com uma notícia que foi, na cabeça de um menino, muito chocante, né? E mais ainda porque eu olhava ao meu redor e eu não via muita gente, muitas crianças como eu, na mesma situação. Meus pais se separaram. Hoje em dia é uma coisa trivial. É mais comum você ver pais separados do que casados. A média está quase essa. Até dentro da igreja. Mas naquela época, eu me lembro que eu era no colégio, assim, acho que contava nos dedos, e era uma grande escola. E contava nos dedos os filhos de pais separados. E era fácil identificá-los. Geralmente o garoto era rebelde, e assim, era notoriamente rebelde. Você olhava
para a maneira como ele se vestia, como ele se comportava. Aí alguém dizia assim, ele é assim porque os pais são separados. Já se depararam com cenas assim? E eu olhava para aqueles outros garotos assim, que eu já os via diferente. Eu disse, mas eu não quero agora eu integro o grupo, eu não quero fazer parte desse estereótipo, não. E graças a Deus eu não me via me comportando daquela maneira. Mas foi difícil, foi complicado, foi um grande trauma na minha vida, a separação de meus pais. Tão grande que eu me lembro que muitas vezes quando alguém se apresentava para mim, meu nome é fulano, tal, como é teu nome? Me conta, e você é de onde? Puxava um assunto qualquer, eu sempre contava a história da separação. Até que um dia caiu a ficha, eu disse, gente, ele só quer saber meu nome, de onde eu vim, por que eu tenho que contar, né, que eu sou o coitadinho? Parecia que mas era inconsciente, de repente saía. Um dia caiu minha ficha, isso não está legal. Tem alguma coisa errada que aconteceu comigo, que eu vivo contando essas coisas. Mas eu sempre fui um garoto que pensava positivo, até hoje. Né? Mesmo diante das dificuldades da vida, eu procurava ver o lado bom da história. Então, filhos de pais separados. Tem o lado dos rebeldes, eu não quero ser esse, não me identifico. Mas os filmes dizem que a cada 15 dias o seu pai vai pegar você em casa e vai levar você para o parquinho e vai te dar um picolé e tudo que você quer naquele fim de semana. Disse, que legal, vai ser assim. E aí meu pai estava em outra cidade, estava bem distante, estava no norte do Brasil. E finalmente, depois de alguns anos, ele volta para morar em João Pessoa. E eu digo, é agora. Agora vai acontecer o que os filmes retratam. Doce ilusão. Não era bem assim as coisas. Na verdade, meu pai chegava e eu morava, para quem conhece João Pessoa, eu morava em Areia Dourada, quase, é Cabedelo já, mas quase no porto mesmo. E meus pais estavam morando em Tambaú, era bem distante. Não dirigia, não tinha carro. Para eu ir para a casa dele, eu tinha que pegar pelo menos 2 ônibus para chegar lá. E era estranho eu ter que ir visitá-lo quando ele que se separou. Né? Eu não entendia isso. Mas a pressão era muito grande sobre mim, sobretudo porque os meus 2 irmãos passaram a morar com a minha avó, mãe do meu pai. E eu permaneci com a minha mãe e o meu padrasto na época. E aí, todo fim de semana, na sexta-feira, eu já ia com a mochila para o colégio, cheio de outras roupas, porque no sábado de manhã, eu já dormia na sexta-feira na casa do meu pai, passava o sábado todo com ele, eu vou explicar esse com ele já, e no domingo, às vezes, visitava a minha avó, que morava perto, e ou voltava para casa, ou, convencido pela minha avó ou por outras pessoas, terminava ficando lá a segunda-feira, pegando um uniforme emprestado do meu irmão. E assim, as semanas se passavam. Mas no sábado, eu não estava frequentando a igreja nessa época, mas eu ainda tinha alguns princípios de criancinha que minha avó me havia ensinado. E meu pai queria sair para ir à praia, tomar cerveja, ficar de papo pro ar. E eu não gostava daquele programa, não me identifico com isso. Para todos os efeitos, Randa estava com o pai. Mas, na verdade, ele ia para a praia e eu ficava lá vendo televisão, esperando o tempo passar. E era isso que acontecia aos fins de semana. Mas, aos olhos de todos da família, enchiam a boca e diziam, Randa está com o pai. Está acontecendo uma reaproximação, não tinha acontecendo nada, não estava acontecendo nada. Era um momento ruim para mim, e era uma máscara para todo mundo. Ai de mim, no entanto, se eu pensasse em um belo dia dizer, quer saber? Esse fim de semana eu não vou, não. Aconteceu algumas vezes, mas era torturante ouvir os comentários durante a semana. Ele não foi visitar, você não foi para casa do seu pai? E aí começa, tanto do meu pai, quanto dos meus irmãos, às vezes da minha avó, às vezes da minha própria mãe. E não era a minha vontade de ir. E eu sei que como cristão a gente deve negar a nossa vontade. Mas a gente deve negar a nossa vontade para fazer a obra de Deus. Não é negar a nossa vontade por negar a nossa vontade. E muitas das coisas que meu pai fazia, eu sabia que aquilo não acrescentava espiritualmente nada. E eu não queria fazer. E nem ele queria mesmo
que eu estivesse ali. No entanto, eu cedia, porque era uma pressão emocional muito grande se eu não cedesse. Seria um desgaste muito grande se eu não cedesse. A história vai continuar. E tem um final feliz, já adianto para vocês. Mas, será que na Bíblia a gente tem situações onde pais ou mães exerceram sobre os seus filhos um controle emocional, que seja, a ponto de impedi-los de fazer a obra de Deus? A Bíblia conta uma história, tem mais histórias, mas eu selecionei uma aqui, clássica, e eu queria que vocês atentassem à história de Gênesis capítulo 27, é o próximo slide. Gênesis capítulo... eu estou aqui com o controle? Não, estou sim. Gênesis capítulo 27, que diz o seguinte, você pode abrir a sua Bíblia, pode acompanhar comigo aqui no texto, na tela. Agora, pois, filho meu, vocês conhecem a história, essa história é de quem? É de Rebeca e Isaac, mas na verdade Rebeca e Jacó são os protagonistas dessa cena aqui. Vamos contextualizar um pouquinho. Rebeca e Isaac se casaram, felizes da vida, tiveram quantos filhos? 2, cujos nomes eram? Esaú e Jacó. E de cara, quando eles nasceram, Deus deu uma promessa. Qual era a promessa? O menor vai sobressair ao maior. Quem era o menor na história? Jacó. Ou seja, o direito de primogenitura vai recair sobre Jacó, ainda que ele seja o menor. Na cronologia, geralmente é o primeiro, né? Mas Deus mas Deus não se importa em respeitar essa cronologia para definir primogenitura. Então Deus disse para Rebeca, antecipou, disse, é o seguinte, o que vai acontecer é que Jacó vai ser o primogênito. Deus falou? Está falado. Já viu alguma vez Deus dizer, e disse Deus, e não aconteceu? Não. E disse Deus, haja luz e houve luz. E se Deus dissesse, haja elefante cor-de-rosa, haveria elefante cor-de-rosa. O que Deus fala se escreve. Mas dona Rebeca, assim como outras pessoas antes e depois dela, começou a mexer os pauzinhos quando viu que a situação estava chegando num limite. E a situação chegando no limite foi essa. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Isso é Isaac falando com Esaú. Eu estou prestes a morrer, meu filho. Vai preparar uma comida para mim, porque eu quero dar para você, Esaú, o direito de primogenitura. Que ele já havia vendido, vale salientar, por um prato de lentilha, momentos antes, para o irmão. Vai agora, traz-me de lá 2 bons cabritos, farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Na verdade, esse recado aqui é Rebeca falando para Jacó. Mas Isaac já havia dito para Esaú. Então Jacó disse a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos olhos seus como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. A senhora ficou louca, mãe? Onde já se viu fazer um negócio desse? A gente está atraindo maldição para a gente se a gente agir assim. Jacó foi sensato, sim ou não? Foi. Mas Jacó era filho. Rebeca era mãe. E disse-lhe sua mãe, meu filho, seja sobre mim a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, traze-nos. Em outras palavras, deixe que sua mãe cuida disso. Já viu expressões assim? Deixe que sua mãe cuida disso. Não se preocupe com isso não. Isso é com sua mãe. Só faça o que eu estou lhe mandando. Num português mais coloquial. Foi o que Rebeca disse. Você já ouviu, já passou por situações assim na sua própria família? Não precisa balançar a cabeça não, mas é para refletir. Recaia sobre mim a tua maldição e faça o que sua mãe está mandando? Jacó não queria fazer, mas cedeu. Foi, tomou, trouxe a sua mãe e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. O Espírito de Profecia nos conta o que estava se passando aqui. Rebeca afirmou a seu filho que se seguisse as instruções, poderia obter a bênção. O que foi que Deus havia dito?
a bênção vai ser de Jacó. Eu não estou precisando da tua ajuda. Mas Rebeca tomou sobre si prerrogativas que eram de Deus. Mas ela disse, não, eu vou botar aqui as coisas em ordem. Jacó não consentiu facilmente no plano que ela propunha. O pensamento de enganar a seu pai causava-lhe grande angústia. Sentia que tal pecado traria maldição em vez de bênção. Mas seus escrúpulos foram vencidos. E começou a pôr em execução as sugestões de sua mãe. Já aconteceu de você contender com seu pai, com sua mãe, ou com seu marido. Aqui a gente está falando de controle, independente do relacionamento. Ou com seu chefe, ou com quem que seja. Isso aqui é contra. Mas vá, mas faça, mas eu estou dizendo para fazer, eu estou mandando, não esquente com isso não. E aí, aquele princípio que você entende que é correto, que você não deve violar, é a sua consciência, você cede. Isso é controle. Não era a sua intenção proferir uma falsidade direta, mas olha o que aconteceu. Uma vez na presença de seu pai, aí ele entrou em cena. Bom, agora já que eu estou aqui mesmo, vamos até o fim. Pareceu-lhe ter ido demasiado longe para voltar, e obteve pela fraude a cobiçada bênção. O texto continua dizendo que, em vez de confiar em Deus, o ordenador dos eventos, Rebeca manifestou sua falta de fé, persuadindo Jacó a ludibriar seu pai. O que é que essa mãe tinha? Falta de fé. Falta de fé ao ludibriar, ao persuadir, melhor dizendo, o filho para enganar o pai. Porque se ela tivesse fé suficiente no Deus que ela professava crer, ela teria esperado. Cenas semelhantes aconteceram, Abraão e Sara, a gente conhece a história, também tentaram dar uma ajudinha na promessa de Deus. Isso nunca traz muita alegria, não. Rebeca arrependeu-se amargamente do conselho errado que havia dado a Jacó, pois isto significou sua separação dela para sempre. Rebeca, a gente sabe pela cena, a gente entende que Rebeca e Jacó eram mais unidos, né? Mais próximos um ao outro. Sabe o que foi que aconteceu com essa proximidade toda? Foi para o espaço. Cadê o filho querido do coração que tanto que ela queria ficar perto dela? Por amor à vida dele, para salvar a vida dele, teve que ir lá para a casa de Labão, longe de Padedel. Que diz, foi compelido a fugir para salvar sua vida da ira de Esaú, e a sua mãe nunca mais voltou a ver-lhe o rosto. De que serviu? A maldição recaiu sobre ela. A gente quer controlar. Uma vez eu disse isso. Crianças, não façam isso em casa. Uma vez eu disse isso terminando um relacionamento. Eu disse, olha, minha filha, é o seguinte, você está me apertando tanto que eu me sinto como areia nas mãos, sabe? Que começa a sair pelos... O controle era tamanho que eu disse, eu vou sair pelos dedinhos aqui, pelas frestas dos dedos. Apertou tanto, quis tanto, que nunca mais voltou a ver-lhe. Jacó e Rebeca, aparentemente, foram bem-sucedidos em seu propósito. A gente quer a primogenitura? Ganhamos a primogenitura. Deu certo seguir as instruções da mamãe. Mas o que foi que aconteceu no segundo momento? Ganharam apenas inquietações e tristeza pelo seu engano. Sabe o que acontece quando a gente toma para nós prerrogativas que são somente de Deus, de ordenar os eventos? Quando a gente controla os outros para fazer da maneira como a gente quer, mesmo aquele outro ferindo a sua consciência para agir como você quer. Sabe o que acontece? Inquietações e tristezas. Num primeiro momento parece que deu certo, mas depois vem inquietação e tristeza por seu engano. Deus declarara que Jacó receberia a primogenitura. Sua palavra ter-se-ia cumprido ao tempo que lhe aprovesse, se tivessem pela fé esperado por ele, a fim de operar em favor deles. Por que Rebeca agiria assim? Porque forçar um jovem a tomar uma atitude sabidamente errada, ainda assumindo para si o preço da maldição. Um motivo. Rebeca não confiava plenamente na palavra de Deus. Isso a gente já entende. Assim como outros. Deus está trabalhando. Deus odiava a Rebeca? Não. Deus está trabalhando no coração de todo mundo. Mas ela demonstrou uma falha ali muito grande. Quis ajudar a Deus. E essa história de querer ajudar a Deus nunca deu muito certo. Mas olha, eu comentei já com alguns aqui, que eu estava estudando sobre isso. A psicologia explica uma coisinha chamada complexo de Jocasta. E talvez seja algo que nossa amiga Rebeca tivesse. Algumas autoridades aí no assunto definem. Esse nome complexo de Jocasta foi colocado primeiro, foi cunhado por esse rapaz Raymond de Saussure. Ele é um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica de Paris e um dos pioneiros da difusão das ideias de Freud na França e na Suíça. E algumas definições disso aí diz, olha, o complexo de Jocasta designa a ligação afetiva deturpada que algumas mães têm com seus filhos. A gente não vai tratar só de mães e filhos aqui. A gente está tratando do controle e, na verdade, de ligações deturpadas que pai, que marido, que esposa podem ter um para com o outro, que chefe com o liderado. Mas vamos nos ater aqui ao exemplo da Jocasta. Uma mãe com esse complexo quer sempre estar
em quê? No controle. Sempre. No controle da vida do filho. Não aceita nenhuma das namoradas do filho, pois acredita que ela sabe o que é melhor para a vida dele. Ou seja, mulher nenhuma atenderá às exigências dessa mãe. Eu vejo alguns sorrisos aí. Mães estão sendo identificadas. Pois nenhuma será melhor para ela que ela para o filho. Esse é também um tipo de mãe que não deixa que o filho assuma responsabilidades pelos seus atos. Então você tem uma criança que já não é uma criança, já está grande, já está grandinho, já pode assumir certas responsabilidades. Você concorda comigo que à medida que a gente cresce, a gente vai tendo cada vez mais responsabilidades? É assim, você não vai dar uma grandíssima responsabilidade para uma criança de 2 anos. Mas se ele já tem 18, 17, 18, já tem mais responsabilidades. À medida que cresce, o espectro, o leque da liberdade vai se ampliando. À medida que cresce. Mas uma mãe jocasta, ou um pai jocasta, fecha o leque. Não tem não. E a criança vai crescendo, e vai se desenvolvendo, mas não vai se desenvolvendo, porque a mãe ou o pai não deixam. O resultado dessa ligação, desse tipo de comportamento por parte de uma mãe, é que provavelmente ela vai estar criando um filho que no futuro terá dificuldades para se tornar maduro e responsável. Foi tão aprisionado pela mãe ou pelo pai na tomada de decisões, que no futuro não vai saber tomar responsabilidades, assumir responsabilidades. Não podemos esquecer que uma jocasta sempre cria seu filho para que ele seja o quê? Dependente. Por quê? Porque isso lhe dá poderes e perpetua o seu domínio sobre ele. Tudo que uma mãe quer, jocasta, é controlar a vida do filho, ou de quem quer que seja, pelo máximo de tempo possível. O texto continua dizendo: ocorre quando as mães ficam tão ligadas aos filhos que podem, sem perceber, tomar atitudes danosas ao seu futuro. Acabam por superproteger demais seus bebês, sejam que idade tenham. Ou até mesmo evitar ou impedir que seus filhos se tornem pessoas responsáveis e maduras, assumindo o controle da vida destes. E outra pessoa escreveu o seguinte: é irresistível, é quase impossível, e pode até soar como algo desumano. Ouçam bem agora. Pensar, na cabeça de uma mãe jocasta, em colocar o cônjuge à frente dos filhos. Mas sim, é o que precisa ser feito para manter o casamento saudável e duradouro. Quantas famílias eu não vejo? A gente viaja, fala muito sobre família, conhece muitas famílias ligam para a gente, conversam conosco. Quantas famílias eu não vejo que a história é a seguinte: ela se namorou dele, se casaram. Quando nasceu o primeiro filho, não existe mais marido, ou não existe mais esposa, e o foco agora é a criança. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente deve abandonar os filhos. Estou querendo dizer que a família já existia, marido e mulher. Entrou um membro novo na família, um filho. Ele deve ser amado e respeitado, mas ele não é mais do que o teu marido, ele não é mais que a tua esposa. A ideia é que essa criança um dia vai crescer e o quê? E vai formar a sua própria família, vai sair de casa. E quem deve permanecer junto? Marido e mulher. Muitas vezes, não é uma nem são duas famílias. Muitas famílias eu já vi que quando as crianças crescem e começam, porque é a ordem natural das coisas, a sair de casa, o casamento acaba. Ou o casamento acaba porque marido e mulher não se conheciam, porque o foco era tão centrado nos filhos que eles não se conheciam. Ou o casamento acaba, ou para não acabar, alguns subterfúgios são tomados, como por exemplo, traz o meu neto para morar comigo, para ter outro centro dentro de casa, entendeu? Ou um cachorro, ou enche a casa de gato, o que acho que é até pior. Quantos casos não são assim? A solução é colocar o cônjuge à frente dos filhos. Claro que é. Marido e mulher precisam se entender que eles estão nas rédeas de casa, que eles têm uma responsabilidade para com os filhos, em educá-los, em amá-los, mas que, acima de tudo, são eles dois o time. A gente vê aqui algumas palavrinhas-chave: domínio, não deixa, impede, controla. Essas coisas são de Deus? Dominar, impedir que você faça, controlar. Essas atitudes revelam para os filhos o caráter de Deus? Não. Os pais deveriam ser representantes de Deus para os seus filhos. Em Apocalipse 13, quando a gente vê sobre a história do conflito entre o bem e o mal, a gente vê essas mesmas expressões em alguns versos de Apocalipse 13. Faz com que a terra e os que nela habitam adorem, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. E
Se não fizer a imagem, morre. Isso não é de Deus. Essas características, esses atributos, são do mal. Deus não trabalha dessa forma. O Espírito de Profecia diz que o exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Deus deseja unicamente o serviço de quê? De amor. E o amor não se pode o quê? Qual é a palavra ali? Impor. Sabe o que eu vejo com mãe ou pai que impõe sobre o filho? Você tem que visitar, tá indo para João Pessoa, né? Tem que visitar sua mãe, viu? Tem que visitar sua avó. Veio aqui no... Você tem que... Eu queria poder visitar a minha avó porque eu gosto dela. E não porque eu tenho que. Estão entendendo a diferença? Eu queria visitar a minha mãe porque eu amo a minha mãe. E não porque eu tenho que. Deixa eu perguntar uma coisa. O grande conflito é entre adoração. Principalmente em Apocalipse 13, o tema é adoração. Satanás quer adoração. Ué, ele não está certo não? Deus também quer adoração? Deus quer adoração? Você tem que adorar Deus? Deus não quer adoração, não. Deus espera. Porque é a coisa mais lógica do mundo, a gente estudou isso na lição dessa semana, é a coisa mais lógica e mais sensata do mundo, é você adorar aquela pessoa que cuida de você, que deu a vida por você, que te alimenta, que te dá sustento, que te dá roupa, que te dá carinho, que se preocupa com as tuas necessidades. É a coisa mais natural do mundo. Eu adoro a Deus, não porque eu tenho que, mas porque eu entendi que é muito bom gostar de quem gosta de nós. Está entendendo? Agora essa pressão de não veio aqui não vai vir aqui. Sabe o que acontece muitas vezes? O amor não se pode impor. Eu já vi muitas, eu conto da minha família, muitas vezes já vi parentes meus visitando os seus respectivos pais, porque tem que. Mas quando sai, a minha mãe, hein, é dose. Mas se eu não vier aqui, o mundo cai. Que migalha de amor essa mãe está recebendo? Não é migalha? Tem que? Não. Você acha que Deus se contentaria com isso? Fui à igreja. Mas não suporto. Mas já fui, né? Porque se eu não for, Deus fica com raivinha. Você acha que Deus suportaria uma adoração assim? Você não tem, não. Mas se você entendesse o amor de Deus, você viria. Você não queria outra coisa da vida. As tentações por parte de mães jocastas, às vezes, são semelhantes às tentações que Satanás fez com Cristo. Aconteceu, vocês sabem, Carol é a única adventista da família. E já aconteceu uma vez, porque nós aos sábados passamos agora a ir à igreja e não mais a ficar em casa com os sogros, né, com os pais dela. E já aconteceu uma vez, a mãe da Carol mandou um e-mail para ela e disse: pois saiba que a Bíblia também diz, também é mandamento de Deus que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Carol nunca levantou o dedo, nunca levantou a voz. Mas vamos deturpar um pouquinho a palavra de Deus para controlar, para exercer o controle. E se você não for firme, Jacó não foi. Você cede, você perde os seus escrúpulos e vai fazer a vontade do pai ou da mãe, que não é a vontade de Deus. A Bíblia diz sim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Mas como é que é para a gente ser obediente? No Senhor. Amiguinho ou amiguinha, é o seguinte: se teu pai ou tua mãe está te dizendo uma coisa que você sabe que a palavra de Deus não diz, e todo mundo aqui é filho, não estou falando de criança não. Você é filho, né? George, Leandro, todo mundo aí, eu sou filho, adulto. Mas se teu pai e tua mãe, ainda por mais adulto que você seja, ou mais criança que você seja, te diz para fazer uma coisa que Deus está dizendo, que você entende claramente, que a palavra de Deus diz, não é assim, você não está sob obrigação aos olhos de Deus para obedecer seu pai e sua mãe, não. Não está mesmo. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E tem outros textos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, o que é que Jesus disse? Não é digno de mim. Eu não estou dizendo para a gente abandonar nossos pais e para a gente dar... Não. Mas aqui tem uma escala de hierarquia em relação ao amor. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. E todo aquele, diz mais, que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terras, por amor de meu nome, receberá quantas vezes? 100 vezes tanto. E que mais? E herdará a vida eterna. A Bíblia está dizendo, tem que deixar. É bem verdade, sim, que há um momento na vida da gente em que as mães, sobretudo, os pais também, mas as mães, sobretudo, Ellen White diz, deve ser mente para os filhos. E Satanás conseguiu deturpar tantas essas coisas, que hoje em dia o que a gente mais vê é a mãe não querendo ser mente para o filho nessa faixa etária e querendo ser mente para o filho na outra que não deve ser. Vamos ler o texto e depois a gente explica. Mães, estais certas de que disciplinais devidamente vossos filhos, até que idade? Os seus 3 primeiros anos. Não é só para disciplinar até aí, mas nesses 3 primeiros anos, olha o que diz o texto.
não lhes permitais formar suas vontades e desejos. A mãe deve ser o quê? Mente para os filhos. Até que idade? 3 anos. Ou seja, uma criancinha de 3 anos, geralmente a mamãe atual, o estereótipo da mãe atual, não são todas. Bichinho, é tão pequenininho, deixa ele, o que é que você quer? Diga, que mamãe faz. Ele não sabe das coisas, não. Diga o que é que quer. Quer comer o quê? Quer fazer o quê? Quer dormir que horas? Quer assistir o quê? Eu dei porque ele quis. Até os 3 anos você faz isso. Sinto muito. Sabe o leque da liberdade? Está fechadinho até essa idade. Não tem muita liberdade, não. Até essa idade está fechadinho. A mãe sabe o que ele tem que comer, a hora que ele tem que dormir. Se não sabe, corre atrás de um livro bom, vai pesquisar, se consulta com alguém que tem mais instrução, com as mães mais velhas. E assim a gente vai aprendendo. Mas é a mãe. Pede orientação a Deus. Deus me instrui. Como é que eu vou fazer para essa criança comer tal e tal coisa porque ela precisa disso aí? É a mãe. A conexão é Deus via mãe. Até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos, o leque vai abrindo. Também não vou. Já está com 4 anos, pronto, toma a chave do carro. Não. Mas ela vai passar a ter um pouquinho mais de responsabilidade. Conforme a idade. Esse é um período onde as mães devem ser mente para os filhos. Mas tem outro lado da moeda, outra história nesse pêndulo aqui. Para mim, esse é um dos textos mais amedrontadores para mim como pai do Espírito de Profecia. Diz o seguinte: muitas são as famílias com crianças que parecem bem educadas. Aqui está falando dos pais que continuam sendo mente para os filhos. E olha o que acontece aqui. As crianças parecem todas educadinhas. Às vezes eu fico pensando nisso quando alguém diz assim: eu acho tão lindo, suas crianças se sentam todas, tão educadinhas. Eu disse: meu Deus, espero que não seja esse texto. Porque diz o seguinte: quando, porém, o sistema que as ligou a certas regras se rompe, ou seja, quando elas estão fora, livres, né? Quando não tem papai e mamãe por perto, parecem incapazes de pensar, agir ou decidir por si mesmos. São tão controladores os pais com os filhos, tão carrascos, tão ferrenhos, mesmo após os 3 anos de idade, que as crianças não sabem tomar decisões mais. Essas crianças estiveram por tanto tempo sobre uma regra de ferro, sem permissão de pensar ou agir por si mesmas, naquilo em que era perfeitamente próprio que o fizessem. Atente para isso. Tem idades onde é perfeitamente próprio que a cabecinha dela já raciocine dessa forma. Tem outra idade que ela já vai raciocinar com outras coisas. Que não têm confiança em si mesmas para procederem segundo o seu próprio discernimento, tendo opinião própria. O texto continua. E quando saem de sob a tutela dos pais para agirem por si mesmas, são facilmente levadas pelo juízo de outros a errôneas direções. Elas só tomam decisões certas porque papai e mamãe estão tomando as decisões por elas. Na hora que papai e mamãe saem de cena, as decisões, facilmente elas vão para o caminho errado. Olha, eu vejo famílias, não estou acusando nem condenando ninguém não, tem muita gente vendo aí, espero que tenha, ou que vão ver, mas eu vejo muitas famílias, eu não sei se é isso que acontece, mas eu conjecturo, eu imagino que seja uma das causas que tem o discurso. Criei na igreja, olha, fazia tudo certinho, a gente tinha horário para levantar, tinha horário para dormir, tinha culto, tinha isso, tinha aquilo, botei em desbravador, botei em aventureiro, cantava no coral, tocava instrumento, fazia tudo. Mas depois, a gente não tem nada a ver. Cresce, cada um toma a sua decisão. Eu entendo que é isso sim. Cada um tem a sua própria decisão e você pode educar e a pessoa pode se desviar. Agora, será que não aconteceu isso não? Será que essas crianças pensavam, tomavam decisões? Ou era sempre a mãe e o pai dizendo, vai para a igreja, estude, faça, não sei o quê. Sempre tomando todas as decisões religiosas na vida dela, sem deixar ela pensar. Não foram deixadas em situação de usarem o próprio juízo na proporção em que isso fosse praticável. Atente para essa expressão. Eu não estou dando liberdade irrestrita. É na proporção que isso é praticável. E, portanto, a mente não foi devidamente desenvolvida e fortalecida. Foram, por tanto tempo, inteiramente o quê? Controladas, que dependem inteiramente dos pais, os quais são mente e discernimento para elas. Se o pai ou a mãe não tomam decisão, elas não sabem pensar. É terrível isso. Num livro falando sobre liderança, Ellen White continua dizendo, os homens que seguem a orientação de outro e permitem que outro pense por eles, não estão preparados para que lhes sejam confiadas responsabilidades. E olha, Deus não tem dado a algumas pessoas especiais todo o poder mental que há no mundo. Nem a pai, nem a mãe, nem a um chefe. Deixa ele tomar as decisões e se errar, vai aprender com os erros.
Mas tem idade que as pessoas podem tomar decisões. Eu me lembro de uma cena, não sei se eu já contei aqui, a gente morava num sítio lá em Capitólio, em Minas, e as crianças estavam correndo. E era um trecho de terra onde tinha muitas raízes e pedregulhos assim. A gente viu as crianças correndo, e eu pensei, e Carol também pensou e falou já. Se correr, vocês vão cair aí, não corram aqui não. Mas assim, não era uma ladeira, não era um abismo, era um lugar plano. Mas Carol, você não já falou? Primeiro ela falou com calma. Olha, não é bom correr aqui. Aí elas correram. Aí Carol se alterou um pouquinho. Eu disse, meu amor, você já avisou. A gente não está torcendo que elas caiam também, né? Tem alguns pais, deixa para ver, para ela aprender. Não, a gente não está torcendo que ela caia. Mas você não falou? Na proporção que lhe é cabível, ela pode tomar a decisão correta? Pode. Ela já tem idade para dizer, mamãe avisou, eu não devo correr, não vou correr. Ela tem idade para tomar essa decisão. Ela não tomou a decisão. O que é o máximo que pode acontecer? Ela cair e ralar o joelho. Vai acontecer muito mais coisa do que isso. Veja, não é ela quer atravessar uma rua movimentada. Eu não estou falando disso. Ela não tem... Aí eu gritaria também. Deixa. O que aconteceu? Elas correram, caíram e aprenderam com os erros delas. Isso, o que eu estou desenvolvendo na criança? Tomada de decisão, liberdade, discernimento. Opa, da próxima vez que eu estiver numa estrada cheia de pedregulho e de raízes, eu não vou correr. Porque a probabilidade de eu cair é maior. Eu estou desenvolvendo isso na cabecinha dela. Eu estou possibilitando esse desenvolvimento, na verdade. Mas se eu estou o tempo todo controlando, não faça isso, não vá por aí, cuidado, não abre a porta. Essa criança não pensa, essa criança só reage. É uma marionete. À medida que vai crescendo, a gente tem que abrir o leque da liberdade e que ela tome as decisões. A gente vai moldando, a gente vai direcionando. Sabe o que é o moldar ou direcionar? É assim, uma criança na idade da Bia, talvez, já pode começar... Se a mãe disser assim, a Bia tem a personalidade dela, o jeito dela, aí ela veio para a igreja hoje assim, de maiô, porque achou que queria vir de maiô. A gente vai ficar, como assim? Todo mundo na igreja vai ficar como assim? Mas a mãe, super moderna, né? É o jeito dela, a criança é assim. Não. Como é que a gente molda? A gente diz, Bia, é o seguinte, ó, aqui tem esse vestidinho aqui jeans, aqui tem um amarelinho e aqui tem um rosinha. Com qual desses você quer ir para a igreja? Na cabeça da criança, ela está tomando a decisão. E tá. Só que ela está tomando a decisão dentro de um limite. É ou não é o que Deus faz com a gente? Os 10 mandamentos são um limite. Até aqui. Não come daquela árvore, não. E vai estar tudo certo, você vai viver feliz. Viveria ou não viveria feliz? Viveram felizes Adão e Eva, enquanto estavam dentro dos limites de Deus. Com liberdade, dentro de um limite. E é assim que a gente deve educar e deve moldar as decisões dos nossos filhos. O texto continua aqui, em outro texto, na verdade, de educação, é conhecido esse. Cada ser humano, mas isso aqui é lindo, criado à imagem de Deus, é dotado de certa faculdade própria do Criador. Qual é essa faculdade? A individualidade. Escuta bem, Satanás não toca, nem Deus toca, na tua escolha, no teu poder de decisão. Deus atrai, Deus impressiona, cutuca com o Espírito Santo, contende, como diz a Bíblia, com a gente. Satanás tenta, ludibria, né? Cria uma coisa que não é, que não existe. Mas no final das contas, quem é que toma a decisão? A gente. Tanto para o lado de Deus, quanto para o lado de Satanás. Ninguém toca na individualidade, na escolha. Mas às vezes os controladores, os pais controladores querem fazer isso. E esmaga, o crescimento, impede o crescimento o desenvolvimento da individualidade, que é a faculdade de pensar e agir. Ou seja, o que é pensar e agir? É escolher, é tomar a decisão. Isso é individualidade. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes dos empreendimentos e que influenciam nos caráteres. A gente quer pessoas que sejam assim. Mas olha o que acontece com alguém que não foi ensinado a pensar e agir. Tem sempre alguém pensando e agindo por você. É a obra da verdadeira educação fazer o quê? Desenvolver essa faculdade. O pai e a mãe devem ver no filho. Vou desenvolver essa faculdade nela. Eu vou desenvolver a individualidade dela para o bem. Eu vou permitir, nessas situações, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores dos pensamentos de outrem, de outros. O pai e a mãe não pode estar dizendo o tempo todo o que o filho tem que fazer. À medida que vai crescendo, o diálogo já começa. Por que você faz isso? Vinde e arrazoemos. Vamos conversar pela razão. Como é que lava essa louça assim? Como você acha que a gente poderia lavar se não tem mais detergente? Jesus respondia muitas perguntas com outras perguntas. Para quê? Para fazer as pessoas pensarem. E muita gente, quando respondia, dizia... As próprias palavras condenavam os fariseus. E aí caiu a ficha. A gente está matando o Filho de Deus. E alguns começaram a entender isso.
Porque Jesus estava fazendo com que eles pensassem. A gente não está criando uma mandada de bois, não, que só funciona na base do chicote. Pai e mãe estão criando seres humanos, por quem Jesus morreu, a quem nós devemos entregá-los. Eles precisam pensar e tomar suas próprias decisões. Papai e mamãe não existirão para sempre. Qual é a solução para filhos que vivem assim? É que Jesus disse no começo, na celebração do primeiro casamento. Portanto, tem que fazer o quê? Deixa o pai e a mãe. É abandonar? É porque não? Não. Ô mãe, obrigado. A senhora me educou da melhor maneira que a senhora pôde fazer. Pai, o senhor me educou da melhor maneira que pôde fazer. Mas agora é a minha família. Aqui nesse núcleo familiar, Randa e Carol, Valfredo, Gilda, Samuel e Beth, Ralph e Camila, Graça e Leandro. Nesse núcleo familiar aqui, Elane e Tiago, nesse núcleo familiar aqui, nós dois tomamos as decisões. Eu posso até ligar para a mamãe, pedir um conselho, ligar para o papai, pedir um conselho, ligar para minha sogra, meu sogro, mas no final das contas, quem toma decisões somos nós. Eu vou contar um caso aqui, para você ver aqui, e deve ter outros piores, mas eu vou contar um caso aqui para vocês entenderem como a interferência de um pai e uma mãe na vida de filhos adultos, que têm os seus próprios filhos, é terrível. Eu conheço uma família, não vou dizer de onde, nem, que talvez vocês conheçam também, mas eu conheço uma família que tem recursos financeiros, ambos trabalham, têm bons empregos, mas eles entendem. Uma vez eu fiquei na casa deles e eu percebi que um dos garotos estava muito exaltado, porque ele estava no quartinho ali, jogando videogame, eu nem sabia que existia isso, online com outra pessoa, e ele gritava, sei lá o que era que estava tendo naquela tela, mas conversava com outra pessoa online, mas era aos gritos, era um negócio terrível. E os pais tinham saído, eu fiquei em casa ali e me deparei com essas cenas, né? Aí depois eu, com muito jeitinho, conversei com a mãe e disse, tu sabe o que acontece em casa quando tu sai? Que teu filho, esse videogame, né? Fez muito barulho. Eu disse, é estranho, né? Ele gritou e tal. Eu não queria isso aqui em casa. Aí eu disse, então foi o teu esposo que queria. Ele também não quer, não. Aí agora, eu não entendi, né? Eu disse, a mãe não quer, o esposo não quer. Eu disse, é o filho que manda aqui? Eu disse, não. Minha mãe deu de presente para ele. Eu disse, aí você... Muito obrigado, mamãe, mas ele não vai usar esse presente. André, você não conhece a minha mãe. Eu já estou ficando com medo até de conhecer. Você não conhece a minha mãe. Minha mãe tem a chave aqui de casa. Como que ela tem a chave da casa? Tem. E ela me disse, se você tirar dele, eu dou outro. E dou tantas vezes eu quiser. E adivinha, a filha que tem a minha idade praticamente se submete. Não há dependência nem financeira, que também não justificaria. Mas geralmente, nesses casos, há uma dependência financeira. Nem há uma dependência financeira, e ainda assim, a dependência emocional é tão grande que essa família ainda se submete. Entende que não é bom para o filho, que não deve ter, mas como foi a sogra, a mamãe que deu, e como é que a gente vai contrariar? Não tem como. Se submete. Isso está errado. Está muito errado. Deixar não quer dizer abandonar, não. Jesus, certa vez, parece uma palavra dura, mas Jesus disse coisas duras para sua própria mãe Maria. Olha que cenas aqui. Jesus foi esquecido no templo, lembra dessa cena? Ele foi esquecido pelo pai e a mãe, que estavam de flusô conversando com todo mundo no bem bom. Voltaram, e aí, cadê Jesus? Aí passaram 3 dias para encontrar Jesus de novo. Quando chegaram, Jesus disse essas palavras assim, né? Maria perguntou, filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos te procurando por todas as partes, ansiosos. A culpa era de quem? Na cabeça de Jesus, na cabeça de Maria, a culpa era de Jesus. Como é que você faz isso com a gente? Deixou a gente preocupada. Olha a resposta de Jesus. Porque foi aos 12 anos que ele foi ao templo pela primeira vez. Aos 12 anos, o Espírito de Profecia, no Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus, quando viu o cordeirinho sendo morto ali, caiu a ficha dele. Eu sou esse cordeiro. Pela primeira vez, ele teve... Gente, o que está escrito aqui na Bíblia de um Messias que veio... Eu sou esse Messias? Eu nasci em Belém. Olha, se cumpre tudo. Eu sou esse cordeiro, eu vou morrer. E ali ele ficou. E aí agora ele entendeu quem é meu pai. É Deus. Ele disse, então, já que eu estou aqui, eu vou cuidar dos negócios do meu pai. Ele disse, não, por que é que vocês me procuravam? Não sabiam que me convém cuidar dos negócios do meu pai? E eles não compreendiam o que Jesus falava. Mesmo assim, Jesus disse, parece uma palavra dura, do meu pai. Imagina a cara de José agora. E Maria. Teve mais cenas que Jesus parece que dá uma dura. Ele não deu uma dura. Mas ele botou as coisas, eu prefiro dizer assim, Jesus botou as coisas na devida ordem de importância. Na devida... Como? Você viu o sermão, amigo? Mas é isso mesmo, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, acabou o vinho, Jesus. E Jesus dá uma resposta assim, que tenho eu contigo, mulher? Eita, não parece? Acabou o vinho, o que Maria estava querendo? Eu já sei. Foi difícil entender, mas lá no templo, eu lembro quando você tinha 12 anos, Jesus,
Aí você disse que tinha que cuidar dos negócios do pai. Pronto. Agora, mostra para todo mundo, conta para todo mundo logo que tu é o Messias, Jesus. Vai, pega a flauta e toca para todo mundo ver. As mães não fazem coisas assim, né? Pronto. Oh, você está tendo aula de balé. Dança aí, faz uma pirueta para as amigas verem. Maria estava fazendo o que toda mãe costuma fazer. Vai, Jesus, aparece, mostra. Era o momento? Não. A resposta é, ainda não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo? Acaso eu vim ao mundo para fazer a tua vontade? Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus, o Pai. E a sua vontade, neste momento, é contrária à vontade de Deus, o Pai. Não vou seguir as tuas ordens, não. E tanto que Maria depois diz assim, façam tudo como ele disse, conforme ele vos disser. Eu não me meto mais com isso. Mas é isso. Jesus estava botando as coisas na devida ordem. Ele não estava sendo rude com Maria. Mas ele estava dizendo, não. As escrituras não podem se cumprir se eu atender a sua vontade agora. Tem outra cena também. Essa aqui, para mim, fecha. Jesus estava curando, a casa estava cheia de gente, os fariseus estavam revoltados porque Jesus estava curando, o povo estava lá gostando de Jesus porque Jesus só fazia o bem. E aí os fariseus, sem ter como remediar aquela situação, dizendo, ele cura por Belzebu. E começou aquele furdunço todo, aquele bafafá. E alguém buzina e diz, manda chamar os irmãos de Jesus. Porque os irmãos de Jesus já estavam sendo mal vistos. Imagina se você fosse da família de Jesus. Francamente, hein? Esse teu irmãozinho só causa confusão aqui em Jerusalém. Eles não gostavam de Jesus porque eles só ouviam coisas desse tipo. E os irmãos, para não irem sozinhos, porque talvez eles pensassem assim, se for só a gente, Jesus nem vai olhar para a cara da gente. Manda chamar Maria também. Aí foram os irmãos e foram Maria. E começaram a dizer assim, Jesus, eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos querem falar com você. Ele respondendo, disse ao que lhe falara. Quem é minha mãe? Imagina você dizendo isso para sua mãe lá fora ouvir. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? É sério, parece piada, mas é sério isso. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava dizendo, gosto muito da minha mãe, mas o que ela está fazendo aqui é querer impedir que eu faça a vontade de Deus. Essa não é minha mãe, não. É sério isso. O texto diz, relações terrenas, interesses pessoais, devem ser sempre o quê? Secundários. Buscai, pois, em primeiro lugar. Nunca a causa de Deus deve ser levada a sofrer em qualquer particularidade por causa de nossos amigos terrestres ou quem mais? Ou os mais queridos parentes. Essas coisas que Jesus passava deixavam a vida dele muito triste. Imagina você viver numa casa onde tudo que você fala está sendo mal interpretado. Tudo que você faz é mal interpretado. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Como que eu vou ter prazer de visitar... Não é meu caso não, que eu sou muito feliz de visitar na casa da minha mãe. Mas, digamos, como que eu vou ter prazer de visitar a casa da minha mãe se toda vez que eu for lá, ela fica distorcendo a Bíblia como eu acredito? A minha fé. Que prazer eu tenho de estar lá? Assim era a vida de Jesus na casa dele. O prazer de Jesus estava, diz o texto, ir na casa de Lázaro, Maria e Marta. Porque lá, eu nem precisava falar por parábolas lá. Lá eu contava as coisas como tinha que contar mesmo, tranquilamente. Nos outros lugares, Jesus tinha que pensar as palavras, né, pisar em ovos. Difícil isso. Pode parecer, numa leitura superficial, que Jesus foi duro, foi rude com Maria, mas não foi não. Jesus não abandonou Maria, tanto que na última cena da vida de Jesus aqui, a gente vê Jesus na cruz e ele lembra, antes da último suspiro, ele lembra de quem? Maria, aí está o teu filho. João, essa aqui é a tua mãe, cuida dela para mim. E Maria, olha como isso foi saudável. Maria foi curada dessa coisa de controlar. Queria tanto, até aquela última cena com os irmãos, que Jesus diz, quem é minha mãe? Maria era uma pessoa impulsiva, querendo impedir que a obra de Deus fosse feita, porque era o filho... Imagina Maria vendo o Calvário agora, porque ela acompanhou tudo, vendo Jesus carregar uma cruz, vendo Jesus sendo açoitado. Qual era a mãe impulsiva nessa hora? Controladora, dominadora? Que não se jogaria na frente. Não, pelo meu filho, não, matem minha... Teria ou não teria feito isso? Teria. Você não vê Maria fazendo isso. Maria entendeu. Foi duro. É uma espada, como disse na profecia para Simeão, né? Uma espada traspassará o seu coração. Foi duro para ela, mas ela não se jogou na frente da cruz. Matem-me a mim, mas não matem meu filho. Não. Maria foi curada. Agora, para ela ser curada, ela precisou ouvir umas palavras de Jesus, botando ela no lugar dela. E nós precisamos ouvir essas palavras de Jesus também. Eu sou filho e eu também sou pai. A gente precisa disso. Inúmeras doenças são causadas em pessoas que vivem sob controle, emocionalmente manipuladas por outras. Eu não vou entrar nos detalhes disso. Talvez em outro momento você pode ir para o Restaura e descobrir essas doenças emocionais que ocorrem aí com o seu Val. Uma pessoa que vive no controle do pai ou da mãe pode sofrer ansiedade, depressão, problemas na tireoide. Há uma ligação muito íntima, a ciência está descobrindo, descobrindo hoje, a gente vai ver que há muito tempo a Ellen White já tinha falado sobre isso, entre o cérebro e o quê?
o intestino. Estão chamando isso de o segundo cérebro, né? O segundo cérebro. Pode pesquisar no Google, você vai ver um monte de coisa sobre o segundo cérebro. Muita gente que sofre de emoções tem problemas intestinais. Permeabilidade intestinal, as coisinhas no intestino vão se abrindo assim, e aqueles nutrientes que deviam permanecer ali, né, começam a entrar também bactérias na corrente sanguínea, e isso dá um problema sério. Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, diarreia, etc. Muitas doenças padecem aquelas pessoas que são controladas por outras. E Ellen White escreveu, o texto que a gente já mencionou, que as enfermidades prevalecem por toda parte, 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí sua base. E olha que fantástico esse segundo texto aqui, diz o seguinte: grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente. E só pode ser curada como? Restaurando o quê? A mente. Vai tratar da permeabilidade intestinal, se o problema é emocional, vai tentar tratar com remédio para o intestino. Não vai resolver. Agora, quando você começa a tratar a mente, você tem uma mãe controladora, você tem um pai controlador, você precisa conversar com ele. Você precisa se libertar disso. Acaba a doença. Assim, ó. Existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. Olha o que ela disse, isso aqui há mais de um século. A depressão produz muitos o quê? Dispépticos. Aí ela mesma explica. Pois o problema mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. A dispepsia é alguém que tem problema no seu sistema digestivo. Problemas mentais acarretam o quê? Dispepsia. Problemas digestivos. E a gente vê muita gente, ou com diarreia, ou com prisão de ventre, ou com doenças mais graves. Crohn, porque o problema começou primeiro aqui na mente. E às vezes é um trauma emocional, às vezes é uma coisa lá da infância. Terminando a história, passaram-se alguns anos. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. Aquela situação de eu ter que ir visitar, de eu ter que fazer, isso durou alguns anos na minha vida. Aos 15, aos 17. Mas lá pelos 18, 19 anos, eu me lembro de ter, já estava de volta à igreja, e eu me lembro de ter ouvido um sermão. Eu não lembro agora qual foi o sermão, qual foi a mensagem, mas eu entendi uma coisa. A impressão foi muito forte. Você precisa conversar com seu pai. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei em casa, liguei para ele e disse: eu precisava conversar com você. Diga, meu filho. Eu disse: não, por telefone não dá. Você tem que vir aqui. Quando? Segunda-feira é bom para você. Pronto, segunda eu passo aí à tarde e tal. Mas diga o que é. Eu disse: não. Segunda-feira a gente conversa. E estava só eu e ele, um sofazinho de 2 e 3 lugares assim em L. E eu me lembro sentado num, ele sentou no outro. O sofá tinha um espaldar assim alto, ele botou a cabeça assim. E eu comecei a contar. Eu disse: olha, faz muito tempo, já faz uns 8 anos que vocês se separaram, mas eu preciso contar para você como foi que eu soube de tudo. Você morava em outra cidade, a separação foi por telefone, uma coisa bem assim. E você não sabe como que eu reagi. Os meus irmãos mais velhos foram morar com a sua mãe, a minha avó. E eu fiquei sendo... Você tem que cuidar do Rander. Você tem responsabilidades com o Rander. Ele tinha, e não... Parecia que não era agradável para ele, mas ele tinha que. E aí eu contei, não vou contar aqui, mas eu contei toda a história. E eu disse: olha, eu só queria lhe dizer que eu não tenho... Hoje eu entendi que eu não deveria guardar mágoas suas. Está tudo perdoado, de minha parte, não se sinta... Você não tem que... Está tudo perdoado. Eu entendo que você tem mais afinidades com meu irmão, porque meu irmão sai para beber e você gosta de beber. Você tem mais afinidades com minha irmã, que minha irmã vai para as festas, e você está nas festas também e tal. Eu rejo um coral numa igreja. É bem distante das coisas que você faz. Mas é o que eu gosto de fazer, né? E está tudo certo que a gente não criou muitas afinidades. Paciência. Tem gente que nem pai teve. Né? Já nasceu órfão. Eu entendo e eu sei um pouquinho da vida dele, do passado dele, da infância dele. Eu disse: eu sei que você não recebeu também muito amor. E para você é difícil dar amor. Mas a gente vai aprendendo, está todo mundo na nossa caminhada. Então, de mim, eu só queria que você entendesse que eu não guardo mágoas. E eu não sabia. Meu pai estava com os olhos cheios d'água. Assim, ele botava a cabeça para trás do sofá para não derramar uma gota de lágrima. Mas eu não sabia, nesse momento, quão libertador essa conversa foi na minha vida. Eu só fui me dar conta de que isso foi uma grande libertação na minha vida anos depois. Anos depois eu via meu pai ainda tratando meu irmão e minha irmã, e eles são mais velhos que eu, como os adolescentezinhos que éramos na época da separação. Você é uma menina assim, você não sei o quê, se tratando como meros... Meu pai me tratava, passou a me tratar
como um homem adulto. Ai de alguém dizer para o meu pai, assim, uma vez eu disse para ele, pai, é o seguinte, ele estava morando na Angola e toda vez ele vinha 2, 3 vezes por ano, ele vinha para o Brasil, ele parava num aeroporto da vida qualquer e trazia uma boneca bem cara para as crianças. Eu disse, meu pai, faz o seguinte, a gente está educando, eu não quero botar muito luxo nas crianças, elas já têm bonecas demais, eu não queria que elas tivessem tantos brinquedos. Uma boneca, 2, está mais do que o suficiente. Mas eu disse assim, sabe, morrendo de medo, porque eu conheço meu pai, né? Mas eu já tinha tido aquela conversa com ele. Aí ele fez, tá bom, mas traga um brinquedo educativo, é tão bom, um joguinho de matemática, de madeira, essas coisas, pelo menos ela aprende alguma coisa do que uma boneca. Os anos se passaram, e foi aqui, morando aqui no sítio, eu comentei com o Carol, eu disse, pai, só traz brinquedo educativo para essas crianças. Ela fez, foi você que disse. Eu disse, é mesmo, eu não me lembrava mais. Eu disse, olha o respeito. Anos e anos se passaram e ele nunca mudou o que eu tinha pedido para ele. E eu nem mais tinha atentado que ele estava respeitando a minha palavra. Ele nunca fez isso com meu irmão e minha irmã. E meu pai, eu tinha que visitar ele, acabou isso. Um belo dia eu ia para João Pessoa, visitava ele e era uma felicidade. Eu me lembro de um dia que a gente tomou café da manhã com ele, foi aniversário dele, bem de bate-pronto. Chegamos lá, tá em casa? Tô. A gente está indo aí tomar café da manhã. Era aniversário dele, a gente comprou. Não, mas a gente está levando tudo, fique tranquilo. E foi super legal. E ele veio para depois dessa conversa, para todas as cidades onde eu morei, ele pôde ir, ele foi. Ele foi ninguém foi bater em Capitólio da minha família. Ele foi. Lá no interior de Minas. Aqui no sítio, o parente que mais veio me visitar foi meu pai. E eu sei que se tem uma pessoa na minha família que tem cuidado com o carro e aversão à estrada ruim, chamava-se Alcir Ribeiro Raime. Ele faleceu já faz uns 3 anos. Mas a primeira vez que ele veio, eu já estava preparado para ouvir, né? Ele vai reclamar da estrada, ele vai reclamar do carro, que buraco é esse que você se meteu? Nada. Nem do Maruim ele reclamou. Aliás, o Maruim não picava ele. É inexplicável isso. Meu pai passou a ter para mim respeito. Até as comidinhas que a gente faz, que todo mundo que vem aqui fica assim, mas vai comer o quê? A gente come em um restaurante aí fora. Meu pai era feliz provando guacamole e começou a ensinar para as outras pessoas. Mudou. Isso por causa de uma conversa que nós tivemos de homem para homem, eu na minha casa dos 18, 19 anos. E deixamos de ser somente pai e filho e passamos a ser 2 adultos que gostavam da companhia um do outro, mas não tinham que, porque tem que. Era agradável quando eu ia a João Pessoa visitar meu pai, mas se acontecesse de não visitar, eu não ia ter um telefonema do meu pai dizendo, veio aqui e não me visitou. Não. Ele ia entender. Ele não veio, deve ter acontecido alguma coisa. E está tudo certo. Como isso é libertador. Como é bom chegar nesse nível de relacionamento. O nosso último texto da Bíblia, eu acho que é isso que Deus estava querendo dizer quando escreveu isso aqui. Eis que vos enviarei o profeta Elias. É o terceiro Elias. É o que deve acontecer nessa época do mundo, da história em que a gente vive. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus quer relacionamentos restaurados. Restaurados conforme a palavra de Deus, a ponto de dar para você o desenvolvimento da sua individualidade. É isso. Você precisa ser... Já pensou? Você tendo a faculdade de pensar e agir e tomar grandes decisões? Deus quer usar pessoas assim. Mas uma pessoa que foi esmagada pelo pai ou pela mãe... A psicologia explica, há um termo chamado presos emocionais. Os presos emocionais, sabe quem são? São aquelas pessoas que podem ter 40 anos, mas o trauma aconteceu aos 10 anos, por mais que ela tenha 40 anos, a cabecinha dela ainda é como aquela criança.
que não superou aquele trauma, que não venceu. E superar o trauma, às vezes, implica em a gente mexer na ferida. Né? Tem que abrir uma ferida grande. Já passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Abre a ferida. Mas é assim, a gente abre a ferida, a gente passa lá. O que é que passa quando a gente abre a ferida, Gilda? Mesmo? Passa o quê quando a gente abre? Passa uma babosinha, né? Muito bom, Gilda. Passa uma babosa, bota um papel filme por cima para segurar. E aquela ferida vai cicatrizar. A pele vai voltar ao normal. Você vai olhar, vai ver a ferida, mas não dói mais. Deus quer restaurar esses relacionamentos. Fuja do controle. Deus não age assim. Deus age por amor. Deus atrai por amor. E sejamos nós seres pensantes, desenvolvamos nossa individualidade e moldemos os nossos filhos também, para que eles desenvolvam a sua, de acordo com a idade, né, sempre que seja propício, passo a passo, vamos abrindo esse leque, para que eles sejam pessoas mais bem usadas para a causa de Deus. Que Deus nos abençoe.